Mas como a gente já é monótono pregando, já sei mais ou menos qualquer hora. Pronto, amém. Ixi, ainda tem muito tempo. Enquanto a gente vai estar em torno desse louvor, já já a gente vai pregar. Eu tenho uma palavra do céu em tua direção. Amém? Pensei que não era tão feio assim, não. Só até mentir. Posso soltar um filho? Vamos adorar Jesus. Eu escolhi esse louvor porque todo mundo sabe. E a gente vai agradecer ao nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer, dar toda a honra e toda a glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Adora esse Deus e morre. Dizendo, mas não adoro pelo que ele faz, nem muito por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, e eu sou dele, tudo é dele. Diz. Você não tem motivo. Tá bonito. E o que você vai fazer? Eu vou adorar. Diga. Você pode adorar a Ele, adore e exalte o nome dEle aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Dizendo assim, ó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus, morri, mas não adoro pelo que ele faz, nem muito por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, e eu sou dele, tudo é dele. Cante! Há uma pergunta do céu para você nessa noite, ô glória. E o que você vai fazer, igreja? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Diz. Eu vou adorar. Tá bonito pra Jesus, ô glória. O nome do Senhor.
Pega a sua espada de guerra, porque daqui sai a maior revelação. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo de número 1, segundo livro da sua Bíblia, e o nome cujo é Êxodo, que significa saída, e saída do povo de Deus de dentro do Egito. Amém? Pode, deixa eu ver. Êxodo capítulo 1. Poder botar um fundo, meu filho, também te agradeço, tá? Êxodo 1, no verso de número 12. Você vai botar na tela? Fica mais bonito, né? Amém. Então nós vamos ler todo mundo junto. Amém? Você que trouxe Bíblia, você que não trouxe, acompanhe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Verso 12, tá, meu filho? A Bíblia vai dizer assim, irmãos. Tá certo? Não, capítulo 1. Isso, meu filho, verso 12. A Bíblia diz assim, ó. Êxodo capítulo de número 1, no verso de número 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Vamos ler de novo? Volta lá, meu filho, no 12. Mas quanto mais os afligia, Tanto mais e mais, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Senta sobre a sua cadeira aí, me dá alguns minutos aqui em nome de Jesus, para a gente desenrolar esse mistério. Capítulo de número 1, do verso de número 1 em diante, do livro chamado Êxodo, a Bíblia vai falar e dizer que o povo de Israel estava passando por uma assolação de escravidão. Quando o povo de Israel, a Bíblia diz que estava sendo mantido cativo dentro do Egito, a Bíblia vai mencionar e falar que é um novo reinado. E o reinado, se você retroceder as páginas aí do capítulo de número 49, onde Deus recolhe a vida de Jacó, do capítulo de número 50, onde eles estão de luto, perde-se então um profeta que revolucionou dentro do Egito, chamado José. A Bíblia vai dizer que na virada da página, no capítulo de número 1 de Êxodo, há um novo reinado. E esse reinado ao povo de Israel, a Bíblia vai dizer então que não é aquele Ramsés, aquele faraó, que exalta a vida de José. Aqui há um outro reinado. Aqui há o segundo rei do Egito, que é o Ramsés II, o faraó. Quando a Bíblia fala que o povo estava sendo mantido cativo, o texto vai dizer então que eles começam a bater no povo de Deus, no povo de Israel, que foi chamado segundo os olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus. O povo hebreu, ele começa a habitar dentro do Egito por intermédio da vida de José. Se você veio a primeira vez que eu vi a vida de José, era uma vida árdua, uma vida de sofrimento, uma vida para quem foi preso, caluniado, oprimido e forjado, uma vida então que alguém poderia falar e olhar para o céu e falar: eu desisto e vou parar. Só que o que Deus tinha sobre a vida de José era tão grande aos olhos de Deus, aos olhos humanos venderam ele. E a Bíblia vai dizer então que alguém tentava vender ele, era chamado de seus irmãos. Quando a Bíblia diz que ele reúne na sala da sua casa, ainda morando com a sua família em Canaã, a Bíblia vai dizer então que ele chega aos seus irmãos e diz assim: meus irmãos, eu tive uma forte revelação, e essa revelação eu via 11 estrelas se curvando perante a nós, e eu via também no céu. Um dos seus irmãos pula na frente e diz assim: olha, José, acha bem tu que nós iremos então se curvar perante a você e o nosso pai também? Aí irá dentro do coração deles por intermédio de um dom de Deus. Aí o texto vai dizer que
que José então é pego pelos seus irmãos e é colocado dentro de uma cisterna. Um comia pão, e a Bíblia vai dizer que enquanto comia pão, a migalha caía dentro da cisterna. Quando o texto fala sobre isso, um pensa em matar, o outro aqui está pensando em vender. O outro diz: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a túnica que o nosso pai fez para ele, nós vamos matar um animal e sujar de sangue, e nós iremos também levar a túnica até o nosso pai. Quando nós apresentarmos a túnica a ele, o nosso pai vai acreditar. Meus irmãos, percebe-se que eles pegaram uma túnica que Jacó fez, era algo que era verdade, só que eles sujaram a túnica com algo que era mentira. Peraí, o Senhor está me dizendo, pastor Ramsés, que a mentira anda do lado da verdade? Sim. E a mentira sempre corre mais rápido do que a verdade, nós sabemos disso. Só que quando a gente vê, Deus vem justificando o nosso povo, Deus vem justificando o povo dele, Deus vem justificando a nossa casa, a nossa família. Quer ver só aqui uma simbologia do que a mentira e a verdade andam junto? Quando Salomão ele assume o trono, a Bíblia diz que depois que derrama-se a unção de sabedoria sobre a vida dele, a Bíblia vai dizer então que Salomão ele pede sabedoria para conduzir o povo de Deus, porque ele sabia que no meio do povo de Deus tinha mentira e tinha também verdade. Quando a Bíblia fala que aparece duas mulheres, uma está puxando o filho da outra, porque numa madrugada agora vão juntas, cada uma tinha um filho. Uma dos filhos de uma morreu e a outra estava vivo, o que estava vivo roubou e daí entregou o filho que estava morto, não sabia de quem era quem. Apresentou-se perante a Salomão dizendo assim mesmo: rei, essas duas mulheres que estão aqui, uma está com a filha morta e outra está com o filho que está vivo, e a que está com o filho vivo está quieta, e o que está com o filho morto está dizendo que o filho não é dela, é da outra que morre, que foi o dela que morreu. Aí ele olhou e falou assim mesmo: o vivo, traz aqui, bota aqui na mesa. Quando eu colocar ele na mesa, eu vou pegar a espada e eu vou cortar o menino no meio. Quando ele levanta a espada, a que estava com o filho morto gritou, dizendo assim: ó, o filho que está morto é meu, entrega o vivo que é dela. Eita! Aleluia! Aleluia! Deus coloca a tua situação em uma tábua, e Ele vem com martelo de decreto para te entregar. Pode até estar contando mentira a teu respeito, pode até estar tentando te enganando, porque quem engana, meu irmão, ele pensa que ele voa, mas ele rasteja. A Bíblia vai dizer então que o poder de Deus sobrenatural, ele se manifesta desde o capítulo de número 1. E isso vai acontecer em Êxodo 1. Quando o próprio Deus, ele olha, vou falar bem pausamente aqui, rapidinho. Quando a Bíblia vai dizer que Deus olha para a vida de Abraão, ele diz assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Aí Deus enfatizou dizendo assim: ó, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Aí Deus olhou para ele e disse assim: ó, o povo vai entrar dentro do Egito, o povo vai ser mantido cativo, só que quando o povo sair de lá, eles vão sair de lá com vitória. Deus garantiu que o povo de Israel sairia de dentro do Egito com vitória. E a promessa que Deus ele fez sobre a vida dele, nós vamos conhecer agora, que é um grande projeto. E o projeto de Deus nós vemos desde o capítulo de número 1, pastor Aline, que quando Deus então ele projeta sobre a terra de uma forma então vazia que a terra estava, a Bíblia vai dizer então no capítulo de número 1 que Deus ele começa a construção. Quando no capítulo de número 1 a Bíblia vai dizer então que Deus ao 7º dia descansa porque construiu as coisas sobre a terra. Quando isso então me tira-se proveito, alguém uma vez pulou na minha frente e disse assim: mas pastor, Deus descansou porque estava cansado? Eu disse: não, Deus descansou porque Ele mostrou para o homem que era necessário que o homem descansasse pelo menos um dia na semana, porque ninguém aqui tem um S de Superman no peito, aqui ninguém tem ninguém de ferro. Uma hora o sono vai te cansar, uma hora o cansaço vai bater na sua porta, você vai ter que tirar um minuto de descanso. E isso que Deus deixou para nós, porque senão não estava escrito também em João que Deus trabalha 24 horas por nós, nos olhando e pelejando por nós. Quando a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que do pó da terra Deus ele forma um homem e coloca no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer então que Deus forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus forma o homem à sua imagem e à sua semelhança, não é de forma de igualdade. Alguém olha e diz assim: não, nós somos iguais a Deus, mas em que sentido? Se nós fôssemos iguais de forma igualdade, Deus ele criasse o homem à sua imagem e à sua semelhança, nós seríamos onipotente, onisciente e onipresente.
Porque Deus ele traça o homem à sua imagem e à sua semelhança, é para que o homem atribua aquilo que tem dentro do coração de Deus, melhor dizendo, para nós entendermos. É o coração de Deus, tem o quê? Amor, mansidão, benignidade, tem compaixão, misericórdia. E foi isso que Jesus ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Então, entenda uma coisa, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus dessa forma, para nós atribuirmos aquilo que tem dentro do coração de Deus. Quando ainda no capítulo de número 2, nos finais da tarde, que Deus se comunicava com o homem, a Bíblia vai dizer então que Adão percebe que ele estava do lado da sua esposa e Deus desceu para se comunicar no jardim do Éden, que Deus descia para se comunicar com o homem. E ainda na sua dormência, o homem então tem a sua mulher tirada da sua costela, e Deus então ele cria a primeira família sobre a face da terra. Quando a Bíblia diz isso, o homem então, ele recebe uma sentença dizendo assim: olha, não cheguem perto da árvore. Se vocês chegarem perto da árvore, certamente então morrerás. Vocês vão receber então a expulsão daqui do jardim. Então o protocolo de Deus era esse, simples de ser aceitado. Só que a mulher chegando perto foi induzida a comer do fruto, e passou-se o fruto ao seu esposo. Quando no capítulo de número 3 de Gênesis, ainda conhecendo o poder de Deus e o projeto de Deus, a Bíblia vai dizer que eles são expulsos do jardim do Éden. No 4, Caim e Abel nasce. No 5, ainda expulso do jardim do Éden, a genealogia de Sete começa a crescer. No capítulo de número 6 de Gênesis, aqui tem a corrupção da humanidade, daquilo que Deus projetou e criou, estava crescendo de forma torta. No capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer então que Deus acha graça sobre o coração de um homem chamado Noé. Quando Deus ele olha para o coração de um homem chamado Noé, Deus desce um projeto. Qual era o projeto, pastor Ramsés? O projeto era que ele construísse uma arca e pregasse uma palavra de amor e de arrependimento e de salvação, e colocasse o povo para dentro da arca, porque haveria o dilúvio. Então, ou seja, a primeira oportunidade para que o povo se voltasse perante a Deus depois que ele cria o homem está no capítulo de número 7. Quando Deus achar graça sobre o coração de um homem, e ele vai olhar para o homem, vai descer um projeto. Isso aqui cabe sobre as nossas vidas, porque o Deus do projeto, ele tem projeto sobre a nossa vida, principalmente de salvação de vida. Quando Deus ele desce o projeto na vida de Noé, ele olha para Noé e diz assim: Noé, pega então a árvore chamada cipreste e começa então a modelar ela, tirando então, cortando e fazendo a arca. Só que presta atenção comigo, a arca foi projetada por alguém então chamado Deus, e o Deus de Israel então desceu sobre um projeto na vida de Noé. Quando Noé recebe o projeto, desce na mão de quem não sabia o que era ser carpinteiro, não sabia o que era metragem, e muito menos de árvore chamada cipreste. A árvore cipreste, ela cresce mais de 20 metros e não pode ser plantada perto de outra árvore. E o significado de cipreste significa dor, sofrimento e tristeza. Então a árvore, a arca de Deus foi então colocada sobre as águas para receber então o dilúvio, debaixo de muita tristeza, debaixo de muito choro, debaixo de muita angústia. Quando você vai ver que o projeto desce na mão de quem não sabia construir uma arca. Peraí, pastor, quem aqui que está aqui trabalha de serviços gerais, e se Deus colocasse você então para você sentar numa cadeira para você trabalhar na área da advocacia, será que você saberia trabalhar? Você não saberia. Mas se faz parte do projeto, meu irmão, pode o diabo rosnar, pode ele latir, pode o inferno se levantar, mas quando Deus tem projeto sobre a tua vida, ele te levanta de uma forma como você nunca entende. E mais, o projeto de Deus de salvação, ele pega teus filhos que é drogado, ele faz pregador. Ele pega a tua filha que é prostituta, ele coloca no altar. Ele pega o teu marido que é viciado no álcool e na cachaça, ele olha para você e fala assim: eu tenho projeto sobre essa casa. Será que alguém está entendendo aqui sobre projeto? E você pode fazer um sinal. Só quem tem projeto, levante a mão e adora ele. Só quem tem projeto de Deus, você e a tua está entendendo aqui, levante a tua mão para cima. Levante a tua mão para cima, porque você faz parte de um projeto, tua família faz parte de um projeto. Ô profeta, abre a boca para adorar, porque você e a tua casa faz parte de um projeto. Quando o projeto de Deus desceu sobre a minha vida, deixa eu orar aqui. A Bíblia não, a minha vida vai ser descrita então baseada na Bíblia de projeto. E o projeto que eu tive uma vez foi andando na rua, quando uma mulher da senhora, a assembleia aqui dentro de casa, que eu morria de medo de revelação, Deus me livre. Quando alguém vinha marchando na minha direção, eu já morria de medo. Eu já dizia assim: tomara que essa mulher não venha na minha direção, não.
Porque eu, irmão, não gostava de jeito nenhum de revelação, morria de medo aos 13, 12 anos de idade. Eu me trancava dentro do quarto quando tinha aquele escuto relâmpago dentro de casa, que as irmãs vinham visitar minha mãe e começavam aqueles batuques de pandeiro, aqueles corinhos de fogo. Eita glória! E eu, irmão, me trancava dentro do quarto, não queria nem saber. Mas uma certa feita, aos 14 anos de idade, quando eu estava traçando na rua e Deus me encontrou para me entregar um projeto, eu vi uma mulher andando na minha direção. Quando essa mulher andava na minha direção, eu vi ela marchando na minha direção. E eu olhava para a direita, virava para a direita, a mulher vinha na direita na minha direção. E eu ia passando bem na frente de um supermercado. Quando eu ia passando bem na frente de um atacadão muito grande, a mulher parou bem na minha frente. Quando ela parou na minha frente, sem mentira nenhuma, eu estava de bermuda, de regata, de boné. Deus olhou para mim e disse que tinha projeto sobre a minha vida. Eu só vi na hora que a mulher então me esquivando para lá, me esquivando para cá, e a mulher vindo na minha direção. E eu pensei, minha paciência ficou no útero da minha mãe, desde pequeno, irmão. Pensa no homem paciente que eu sou, irmão. Aleluia! Não tolero muita coisa do diabo, não, irmão. Aí quando ela veio na minha frente assim, eu disse, rapaz, se essa mulher vir na minha direção, não vai pensar, não, que eu não tenho dinheiro, ela vai me pedir dinheiro, acho que essa mulher é doida. Quando ela chegou na minha frente, ela botou um dedo para cima assim, ó. E ela virou um tapa, pastor, aqui no meu peito. E ela disse assim, ó: homem, assim te diz o Senhor, dentro de 8 irmãos que você tem sobre a terra, vou te vestir, vou te calçar, vou te alinhar, vou te aprumar, e farei você entrar dentro dos aeroportos, farei você entrar dentro das rodoviárias, e você passará sobre o oceano, porque eu tenho um mistério contigo aos 4 cantos do Brasil e fora dele. E o mistério de Deus vai começar sobre a tua vida. Aos 15 anos de idade, meu irmão, eu comecei então a trabalhar e Deus começou a perseguir a minha vida, e eu aceitei a Jesus. Aos 16 anos de idade eu comecei então a pregar, e preguei minha primeira ministração. Com 17 anos de idade Deus disse para mim que eu ia para uma terra que eu não conhecia e nunca tinha pisado. Com 18 anos de idade eu pisei no meu primeiro aeroporto, e Deus olhou para mim e disse: vai embora para Goiânia, porque eu tenho obra contigo sobre aquele lugar. Quando eu pisei lá em Goiânia, eu peguei meu celular e falei: aonde que eu vou morar? Deus olhou para mim e falou: abre o aplicativo, o primeiro endereço que você colocar lá que vai ser a tua residência. E quando eu coloquei o endereço no aplicativo, o homem foi chegando bem numa encruzilhada da rua. Quando ele parou, ele me olhou, ele disse assim: Ramsés, é aqui que você vai descer, meu querido? Eu disse: é. Ele disse assim: o que é que você veio fazer sobre essa terra? Você veio trabalhar? Eu digo: vinha trabalhar o reino de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim mesmo: você é o quê? Eu falei: eu sou uma flecha na mão do arqueiro. Aí ele olhou para mim e ele falou assim mesmo: por gentileza, meu amigo, desce no carro que já chegou no seu endereço. Eu disse: pois não. Paguei ele, me levantei. Quando eu desci do carro, me encostei bem no canto da rua, na encruzilhada, e eu me escorei debaixo de uma árvore. Quando eu me escorei debaixo da árvore, eu olhei para o céu e falei: Jesus, o Senhor não me trouxe aqui para essa terra para me padecer nem ser mendigo. E eu não fiquei doido, eu tenho a plena convicção de que quem escutou a tua voz lá em Belém do Pará foi eu. E aqui estou porque o Senhor providenciou a minha passagem e disse que o Senhor me daria estadia até o tempo de Deus me levantar os pés deste lugar. Quando eu cheguei lá, Deus olhou para mim e falou assim: olha para a direita. Quando eu olhei para a direita, tinha uma placa escrito aluga-se. Quando eu olhei para essa placa, eu olhei então para o céu e falei: muito obrigado, Jesus. Ele disse: é aí que tu vai morar. Quando eu cheguei lá na porta, eu comecei a bater. Eu disse: como é que eu vou alugar aqui sem dinheiro, Jesus? Jesus disse: bata na porta. Quando eu bati na porta, uma mulher da saia longa veio. Eu disse: minha irmã, não sei se a senhora é crente, eu não sei, mas eu já te saldo com a paz do Senhor. Ela olhou para mim e falou: a paz do Senhor. De greta, é crente, nós vamos falar a mesma língua aqui. Ela disse: meu filho, por não. Eu com a minha mala, ela olhou para mim e falou assim: meu filho, por não. Eu disse: minha irmã, eu vim aqui a respeito que o céu me mandou. Eu vim para essa terra porque Deus tinha uma obra sobre a minha vida, e o que eu trouxe para cá só foi o projeto. Deus disse que Ele ia me abençoar aqui, mas não me mostrou o que era. Mas Ele disse que eu viria para cá com o meu projeto, que é chamado de promessa. Não tenho carro, não tenho casa, não tenho dinheiro, mas eu vim para cá com algo que todo mundo tem na terra, e todo mundo tem que viver isso sobre a terra, que é chamado de promessa. E ela olhou para mim, ela disse: meu filho, você quer entrar? Eu disse: pois não, senhora, tem um café porque o profeta está com fome. Ela colocou um café na mesa, colocou um pão. Ela disse: pois não, meu filho. Eu disse: Deus disse que eu ia habitar dentro desse barracão que é kitnet para nós lá. Ela disse: é R$350. Eu disse: me dá 5 dias que Jesus vai pagar esse negócio. Quando ela olhou para mim, meu irmão, eu fiquei muito feliz. Ela disse assim: pois não, pode entrar lá dentro. Quando for no 5º dia, você paga, que eu tomo conta aqui, é para uma mulher que mora fora do Brasil. Aí eu comecei a habitar, eu lembro como se fosse hoje, tinha um tapete igualzinho a esse quando eu entrei lá. Eu entrei lá com uma colher, um garfo, uma faca
e uma colher, um copo. Quando eu entrei lá, meu irmão, ela me deu isso que eu habitei, coloquei então um óleo ungido, coloquei a minha Bíblia e disse: Senhor, assim como a vida de Abraão, ele levantava altar, ele sacrificava e colocava nome e te entregava, esse altar aqui vai ter nome de projeto, porque o Senhor me trouxe para cá por um projeto, e eu tenho projeto sobre a minha casa e sobre a minha família. Irmão, parece uma coisa de doido, mas quando Deus ele tem encontro sobre as nossas vidas, ele muda a nossa trajetória, e quando ele muda a nossa trajetória, ele entrega projeto sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. O que o Senhor me mostra aqui nessa noite, que tem pessoas aqui que estão cheias de projeto, mas o projeto está engavetado. Tem pessoas aqui que estão cheias de projeto, mas estão com a fé abalada. Tem pessoas aqui que estão cheias de projeto, mas a empresa está quase falindo. Tem pessoas aqui que estão cheias de projeto, mas a tua área financeira está tão ofuscada, está tão revolte com aquilo que você planeja, aquilo que você projeta, que você está pensando então chutar o pau da barraca. Eu digo mais para você, irmão. Uma irmã chegou comigo e disse que queria chutar o pau da barraca. Eu disse: minha irmã, pois chuta, porque quem vive debaixo de barraca é o diabo. O crente vive debaixo de onde tem alicerce, e barraca não tem alicerce. Só quem vive debaixo de alicerce, feito de oração, de jejum, de consagração. Levante a mão para cima e adore Ele aqui nessa noite. Olha para mim. Deus tem projetos sobre a tua casa. Deus tem projetos sobre a sua vida. Deus tem projetos sobre o teu casamento. Deus tem projetos sobre os teus filhos. Deus tem projetos sobre a tua casa. E Deus manda eu te dizer que enquanto eu for Deus que desse projeto, você pode até não estar enquadrado num projeto, mas você vai começar a se enquadrar no projeto que Deus ele tem sobre a tua vida. Aí alguém olha, não é a promessa que se enquadra naquilo que você vive, mas é você que tem que se enquadrar naquilo que Deus projeta a teu respeito. E Deus manda eu te dizer, hoje você pode até estar limpando o chão, mas Deus já preparou a cadeira de honra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele está dizendo para o teu coração aqui nessa noite: você pode até ser analfabeto, mas quando eu estava em Manaus, eu conheci um dos mais fortes empresários. Não sabia ler nem escrever, não tinha faculdade, não tinha carro, tinha empresa, porque ele tinha projeto. Para cima, levante a mão para cima. Só quem acredita que Deus vai mudar o quadro aqui. Eu já estou sentindo a direção do céu aqui. E Jesus mandava te dizer: há um projeto muito grande sobre a tua vida. Será que alguém está entendendo naquilo que Deus está dizendo? Será que alguém está entendendo naquilo que Deus está dizendo? Enquanto eu estou tocando na tua mão, Deus está me passando uma fiação aqui de projeto. Enquanto eu estou tocando na tua mão aqui, Deus está me passando um projeto. Há projeto de Deus aqui nessa noite. Eu quero contar 20 segundos aqui para a gente adorar a Ele. E durante 20 segundos no mundo espiritual, Deus vai quebrar as cadeias esta noite. Eu não vim aqui ser melhor do que ninguém, mas se o grandão da Galileia, ele já está me tomando aqui nessa noite. Prepara, porque tem coisa grande chegando agora. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Eu vou te dar 20 segundos, vai abrindo a boca da glória. Vai abrindo a boca da glória. Vai abrindo a boca agora da glória. Vai abrindo a boca da glória. Vai abrindo a boca da glória. Vai abrindo a boca da glória. Eu te dou o número 19, abre a boca da glória. Eu te dou o número 18, abre a boca da glória. No 17, Deus toca na tua casa. No 16, Deus toca no teu casamento. No 15, Deus vai fazer um rebanho. Vejo uma nuvem negra saindo daqui de dentro. Eu vejo uma nuvem negra saindo daqui de dentro. No 3, eu não preciso mandar você na glória sentir, mas você na glória para sentir a presença dele. Então glorifica ele agora. Eu vou deixar você abrir a boca da glória por conta própria. Eu vou deixar você abrir a boca da glória por conta própria. A glória para Jesus de Nazaré. O Senhor falava dentro do meu coração que na tua área sentimental Deus está quebrando um monte de coisa. Jesus falava dentro do meu coração